Você concorda comigo que Deus pode revelar o propósito, mas jamais vai revelar o processo? Como assim? Vamos imaginar Moisés. Moisés tinha um propósito. Ele sabia qual era o propósito dele na terra do Egito. Deus falou para ele: você vai salvar o meu povo que vive como escravo naquele lugar. Moisés tinha o conhecimento sobre isso, mas ele não sabia o processo pelo qual ele deveria passar, sendo que ele teria que matar um soldado egípcio, teria que sair fugido daquele lugar, senão ele seria morto. E quando ele retornou, levou o povo para o deserto. Ele sofreu durante 40 anos no meio daquele povo e sempre estava diante de Deus, pedindo para que Deus perdoasse aquelas pessoas. E ainda não conseguiu entrar na terra prometida. Ele subiu numa montanha, só olhou a terra e morreu. Será que ele teria aceitado sair lá de perto de Faraó, onde ele tinha toda a sua riqueza? Será que ele teria aceitado viver daquela situação, sabendo que sofreria tanto com aquele povo, e o povo ainda não aceitaria o que ele fez? O povo não se alegraria com tudo que Moisés fez por eles? Nem menos Deus. O povo reconheceu que foi Deus que deu, através do poder dele, que deu a possibilidade daquele povo sair do Egito e ir viver numa terra que Deus preparou para que eles pudessem viver em paz. Será que José também faria tudo o que o pai dele pediu? Principalmente quando o pai dele pediu para que ele levasse alimento para os irmãos dele lá no pasto, onde os irmãos dele estavam cuidando das ovelhas? Será que se José soubesse do processo que ele enfrentaria, que ao chegar até perto dos irmãos, os irmãos o pegariam, jogaria ele no buraco, venderiam ele como escravo, depois aquele comerciante de escravo levaria ele para o Egito. Lá no Egito ele sofreria nas mãos de Potifar, que o lançou na prisão. E muito tempo ele ficou preso naquele lugar, sofrendo, humilhado, esquecido. Será que se José soubesse do processo que ele enfrentaria, ele teria ido até os irmãos dele naquele dia? Eu não sei dizer, não sei responder. Claro que José não sabia, porque Deus não revela o processo. Ele até mostra o propósito, com qual propósito ele tem para a tua vida. Mas ele jamais vai revelar o processo, porque se ele fizer assim, muitas pessoas vão desistir, e desistem no meio do caminho. E tem aquelas pessoas que nem no meio do caminho vão chegar, já desiste lá no início, desiste logo antes de começar a passar pelo processo que tem que passar para chegar até onde Deus quer levar, para entregar o melhor para a tua vida. Falando mais um pouco de José. José é um personagem emblemático na Bíblia. E hoje vamos aprender 4 valiosos ensinamentos a partir de sua vida. Ele foi o 11º filho de Jacó e o seu favorito, sendo também o primogênito de Raquel, que havia permanecido infértil por muitos anos. Mas era a esposa mais amada de seu pai. Devido a esse carinho especial, José se tornou o caçula protegido e favorecido. Ao longo da sua história, ele enfrentou o desprezo dos irmãos, foi ameaçado de morte, vendido como escravo, tentado por uma mulher poderosa, preso injustamente, esquecido na prisão, desafiado pelo faraó a interpretar sonhos, nomeado governador do Egito e colocado à prova diante de seus irmãos, a quem perdoou. Em tudo isso, José manteve sua fé em Deus e, claro, foi honrado. José enfrentou o mal da inveja, ciúmes e também o ódio. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que todos eles, odiaram José e não podiam falar com ele pacificamente. Movidos pela inveja, ciúmes e ódio, os irmãos de José conspiraram contra ele e o venderam como escravo. Para enganar Jacó, sujaram sua túnica com o sangue de um animal e disseram que José havia sido devorado por uma fera. Infelizmente, é comum vermos notícias de tragédias familiares ou entre pessoas próximas, como amigos e namorados, muitas vezes alimentadas por esses sentimentos destrutivos.
A inveja, os ciúmes e o ódio são perigosos e contrários à vontade de Deus, que nos chama a viver em amor e também em paz. Precisamos nos livrar desses sentimentos para evitar consequências dolorosas e irreparáveis. Qual seria a importância da honestidade? Muito bem. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro Mor. E o carcereiro Mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere. E ele ordenava tudo o que se fazia ali. E o carcereiro Mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia, o Senhor prosperava. José foi um jovem íntegro e honesto. Mesmo sendo tentado pela esposa de Potifar, ele se manteve firme e não cedeu aos seus desejos. Apesar disso, foi injustamente preso pela calúnia dela. Às vezes, podemos pagar um alto preço para manter nossa integridade cristã em um mundo onde o mal prevalece. Mas Deus está conosco, assim como esteve também com José. Quando Deus o escolheu para governar o Egito, José foi liberado graças ao dom que o Senhor lhe deu para interpretar sonhos. Ao interpretar o sonho de Faraó e sugerir ações para prevenir anos de fome no Egito, José foi exaltado e nomeado governador com a seguinte proposta do Faraó: Tu estarás sobre a minha casa e por sua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu, disse Faraó para José. Assim nos ensina que a fidelidade e o trabalho árduo são recompensados quando somos dedicados, honestos e usamos nossos talentos para abençoar os outros. Deus nos honrará em todas as áreas da nossa vida. Qual foi o poder do perdão na restauração que aconteceu com José e a sua família? Quando José viu seus irmãos, disse a eles: Peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse José: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. 20 anos após terem vendido José como escravo, seus irmãos confessaram o mal que lhe fizeram e sentiram remorso. José, ao verificar que eles estavam verdadeiramente arrependidos, os perdoou de coração, reconhecendo que Deus havia agido por meio deles para preservar a vida de todos. O perdão é um ato de libertação e restauração. Sempre que tivermos a oportunidade, devemos perdoar os outros e reconhecer a soberania de Deus, que pode usar até os momentos difíceis para cumprir seus propósitos em nossas vidas. Então, reconhecermos o nosso propósito é fundamental. Pelo que Deus me enviou diante de vós, disse José, para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Desde o início da sua história, José teve clareza de seu propósito: servir a Deus e ao próximo. Esse entendimento o manteve firme, mesmo diante das dificuldades. Ele, que passou por tantas adversidades, tornou-se o segundo homem mais poderoso do Egito. A história de José nos ensina que, mesmo em meio a desafios, devemos dar o nosso melhor e confiar que, ao conhecermos nosso propósito e sabermos quem está ao nosso lado, não temos nada a temer. Precisamos aprender a ver as bênçãos que se escondem nas provações. Em suma, a vida de José nos ensina sobre a importância da integridade, do perdão
da confiança em Deus, claro, e de saber qual é o nosso propósito. Que possamos seguir o exemplo de José, enfrentando os desafios com fé e coragem, sabendo que Deus está conosco em todas as circunstâncias. É o que aconteceu na vida de José. A partir do momento que ele contou os sonhos dele para a própria família, ele começou a provar a inveja, o ódio, a angústia das outras pessoas. Parece até que Satanás falava para os irmãos de José: impeça ele, não deixe ele se tornar essa pessoa que ele está falando. Ele não merece. Sabe, às vezes as pessoas opositoras são tão poderosas que faz a gente olhar mais para os comentários maldosos dessas pessoas que não querem o nosso bem, do que a gente olha para o foco, para as coisas grandes que Deus tem preparado para nossas vidas. É por isso que muitas vezes é melhor a gente não contar os nossos projetos. Se você tem alguma coisa para fazer, vai fazendo devagar, começa lentamente. Porque quando uma coisa está devagar, é fácil das pessoas pararem. Ah, mas depois que pega a velocidade, aí ninguém mais para. Aí você pode falar para as pessoas: sai da frente, porque eu estou passando em nome de Jesus. Você foi chamado, é o escolhido. Você vai ser vaso, usado por Deus. Já começa a prova, Deus está trabalhando. Os teus olhos choram, Deus está te moldando.